Bom dia, graça e paz. Tudo bem com vocês? Ouça isso. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Amém, amados. Que o Senhor possa nos renovar nesta manhã. Que o Senhor coloque o coração dele em nós. Queridos, nós estamos aí mais uma semana, graças ao nosso Deus. Até aqui o Senhor tem nos sustentado. Grandes coisas o Senhor fez em nossas vidas até aqui e grandes coisas o Senhor ainda tem reservado para cada um de nós. Basta nós crermos, confiarmos e colocar todos os dias as nossas vidas diante do Senhor. Amém? Queridos, eu gostaria de compartilhar com você uma palavra hoje, uma palavra de Deus que vem tratando em nossos corações da importância de cuidar do corpo de Cristo. Eu quero ler com você dois textos. Um está registrado em Lucas, no capítulo 23, a partir do verso 50. Vai contar a história do sepultamento de Jesus. Mas eu quero falar com você a respeito de um homem chamado José. José de Arimateia. A partir do verso 50, no capítulo 23 de Lucas, diz assim: Havia um homem chamado José, membro do conselho, homem bom e justo, que não tinha consentido na decisão e no procedimento dos outros. Ele era da cidade de Arimateia, da Judéia, e esperava o reino de Deus. Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus, então desceu, envolveu num lençol de linho e colocou no sepulcro cavado na rocha, no qual ninguém ainda fora colocado. Era o dia da preparação e estava para começar o sábado. Em João no capítulo 19, no verso 38, vai dizer assim: Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente, porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo, que ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloes. Tomando o corpo de Jesus, os dois o envolveram em faixas de linho, com as especiarias de acordo com os costumes judaicos, e sepultaram. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, onde ninguém jamais fora colocado. Por ser o dia da preparação dos judeus, e visto que o sepulcro ficava perto, colocaram-lhe Jesus ali. Amados, olha só. Se você for estudar mais a respeito de José de Arimateia, posso até deixar aqui os endereços para você. Em Mateus, você vai ver no capítulo 27, no verso 57, Marcos, capítulo 15, verso 43, Lucas 23, a partir de 50, como eu li. E em Marcos, no capítulo 15, verso 46, Mateus, no capítulo 27, verso 60, você vai ver informações a respeito de José de Arimateia, mostrando aqui o cuidado dele com o corpo de Jesus. Amados, nós lemos aqui que José de Arimateia, ele era um discípulo de Jesus, mas ele fazia isso secretamente. Por que ele fazia isso secretamente? Porque ele tinha medo. Ele tinha medo, exatamente isso. Ele tinha medo. Enquanto Jesus estava vivo, José de Arimateia tinha medo de assumir que era um discípulo.
E aqui nós vemos que quando Jesus morre, esse medo dele acaba. Quando Jesus morre, o medo dele é dissipado e ele vai lá, ele pede o corpo de Jesus. E mais do que isso, ele pede o corpo de Jesus, ele compra um lençol branco, um lençol de linho fino. Isso era caro na época, ele investe num lençol. Ele pega o túmulo no qual ele tinha reservado ali, não havia ninguém que havia sepultado naquele túmulo, e ele coloca Jesus naquele túmulo. Amados, ele junto com Nicodemos, né? Nós lemos aqui que eles levaram 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Olha só, aloés. Eles investiram finanças para cuidar do corpo de Jesus. Amados, hoje, quem é o corpo de Jesus? O corpo de Jesus é a igreja. Nós, como igreja, somos o corpo de Jesus. Então, por isso, você nunca viu um pé andando sozinho, uma mão andando sozinho, um braço andando sozinho, uma cabeça andando sozinha, ou uma perna andando sozinha. Você não vê, porque o corpo são os membros conectados um ao outro. E juntos nós somos o corpo de Cristo. Então, juntos nós somos a igreja. Não dá para ser igreja. Então, quando você diz, ou quando alguém diz, eu não preciso ir na igreja, a igreja sou eu sirvo a Deus em casa. Isso vai contra o que as Escrituras nos ensinam. Então, o corpo de Cristo são membros conectados um ao outro e conectados à cabeça, que é Cristo. Então, a igreja não pode ser igreja sozinha. A igreja é os membros reunidos para juntos adorar, exaltar ao Senhor e ter comunhão um com o outro. Amém, amados? Então, entendemos que o corpo é a igreja. E José de Arimateia nos ensina aqui o cuidado com o corpo. Cristo morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou, está sentado à direita do trono de Deus. Ele está intercedendo por nós, ele é o nosso advogado, certo? Então, vamos entender o corpo de Cristo como igreja, os cuidados que nós precisamos ter. E aí, olha só, José, enquanto Cristo estava vivo, ele tinha medo de dizer que era discípulo, mas depois da morte de Jesus, ele não teve mais medo. E ele investiu, ele cuidou do corpo de Cristo. E aí fica para mim e para você, amados, onde estão aqueles que realmente são o corpo de Cristo? Onde estão aqueles que realmente cuidam do corpo de Cristo? Onde estão aqueles que são capazes de fazer como José de Arimateia, arriscar a sua reputação pelo corpo de Cristo? Onde estão aqueles que estão dispostos a investir as suas finanças no corpo de Cristo? Onde estão aqueles que vai dar para o corpo de Cristo aquilo que comprou, aquilo que construiu para si, como José de Arimateia deu aquele túmulo novo, aquele túmulo para Jesus? Onde estão aqueles? Amados, entenda bem, por favor, tenha maturidade para compreender que eu não estou dizendo para você vender o seu carro e dar o dinheiro na igreja. Eu não estou dizendo para você dar a sua casa para a igreja, dar as suas economias lá no banco. Não é isso que eu estou dizendo. Não estou falando isso, e também não estou falando de teologia de prosperidade, não estou falando a respeito dessas coisas. Eu estou falando sobre se há em nós a disposição de servir o corpo de Cristo, que é a igreja, com as nossas finanças, com o nosso melhor, com o cuidado. Amados, a igreja é o corpo de Cristo. Nós não podemos ser aqueles que vê o nosso irmão passando necessidade e não ajuda. Nós não podemos ser aqueles que vê o outro precisando, seja de uma roupa, seja de um sustento, seja de algo, uma ajuda no aluguel, uma ajuda em alguma coisa, não sei. Nós não podemos ser aqueles que vê a necessidade e não faz nada. Nós precisamos ser aqueles que investem o nosso tempo, investem as nossas finanças no corpo de Cristo, na igreja do Senhor. Na igreja
entenda que a igreja não é somente o templo físico, é as pessoas. Nós vamos ver na igreja primitiva, lá em Atos dos Apóstolos, que ninguém tinha necessidade no meio deles. Porque cada um vendia o que tinha e entregava aos sacerdotes, que distribuía de acordo com as necessidades de cada um. Quem dera, amados, se nós vivêssemos isso hoje. Quem dera se nós vivêssemos dessa forma hoje. Que nós pudéssemos dizer, não há necessidade entre nós. Todos têm suas necessidades supridas, não somente as necessidades básicas. Mas quem dera, amados. E é o que o Senhor está nos ensinando hoje. A amar o corpo de Cristo, a cuidar do corpo de Cristo. Esse é o convite do Senhor para nós. Então, se você faz parte de uma igreja, se você é igreja em uma comunidade, que o Senhor use a sua vida de forma especial. E entenda, amados, tudo que nós entregamos são sementes. E toda semente bem regada e bem cuidada, ela produz frutos. Então, seja R$2 que você entrega, seja R$10, seja R$100, seja R$1.000, seja quanto for, seja o seu tempo, seja a sua entrega, seja o que for, amados. Se você está fazendo de bom coração, se você está fazendo com sinceridade, se você está fazendo com generosidade, não por obrigação, o Senhor irá te restituir de forma especial. O Senhor, o nosso Deus, Ele diz na sua palavra que Ele dá semente para semear e pão para comer. Ele é o que nos dá. Se temos, se conquistamos, não é porque a nossa inteligência, nosso potencial nos fez conseguir. É o Senhor que nos fez. É o Senhor que nos capacitou. É o Senhor que nos deu sabedoria. É o Senhor que nos deu graça. O emprego é o Senhor que abriu a porta. A capacidade de exercer a função é o Senhor que deu. É Deus que deu. Então, amados, que nós possamos servir o corpo de Cristo, cuidar do corpo de Cristo, aprendendo aqui com José de Arimateia. Sem olhar para os custos, sem olhar para o preço que pagamos, entendendo que é o corpo de Cristo. O meu irmão, a minha irmã, é membro de um corpo, e esse corpo é o corpo de Cristo. E eu preciso cuidar. Se Jesus estivesse caminhando conosco hoje e morresse aqui, como foi naquela época, eu tenho certeza que você investiria. Eu tenho certeza que você iria comprar os perfumes para perfumar o corpo de Jesus. Eu tenho certeza que você iria fazer o melhor ali para Jesus. E olha só, nós vemos que no final, Jesus ressuscita no terceiro dia. José pode pegar o seu lençol novo novamente. José pode ter o seu túmulo vazio novamente, novinho. O Senhor restituiu ele. Tudo aquilo que ele investiu voltou-se para ele. Então, amados, que o Senhor possa encontrar em mim, que o Senhor possa encontrar em você, pessoas que estão dispostas a cuidar do corpo de Jesus, do corpo de Cristo, que é a igreja. Amém? Beijo no seu coração. Deus te abençoe e fica na paz.